Graças e paz, irmãos. Amém. Tudo bem com vocês? Domingo amanhecemos sem dor, porque eu amanheci com dor. Domingo é dia de bênção cristão, né? Todos os dias são dia de bênção, mas domingo parece que dá um renovo, dá uma vontade de estar na casa de Deus. Como diz, como água cristalina de um rio que vai para o mar, a minha alma vai a ti só para te adorar. Nós viemos aqui somente para adorar a Deus. Amém. Mas Deus também nos preenche com a sua palavra, nos alimenta com a sua palavra. E eu quero reforçar uma vez que o irmão deu. Domingo que vem, nós teremos um culto de louvor e adoração ao Senhor pelo aniversário dessa igreja. Quantos anos nós estamos fazendo? 64. 64. Silas, é isso, Silas? 64 anos. 64 anos que nós fazemos a diferença nessa cidade. 64 anos que nós fazemos a diferença nesse bairro. Eu já tenho andado no bairro aí, procurado saber quem que é essa igreja do bairro. Se ela faz alguma diferença no bairro. Para algumas pessoas, sim. Mas nós precisamos fazer diferença para todos. Algumas pessoas dizem que essa igreja é muito boa. É a igreja que adora o Senhor. Mas nós precisamos fazer conhecido. Também por aqueles que nunca entraram aqui dentro. Nunca vieram o tempo. Fazer Deus conhecido para essas pessoas. Os dois primeiros domingos eu preguei aí embaixo, para estar perto de vocês. Hoje eu vou pregar aqui para vocês saberem que eu também sei pregar no culto. Mas eu gosto mesmo de estar aí pertinho, calor de vocês perto de mim. Se eu puder caminhar mais até lá no fundo da igreja, é isso que eu gosto de fazer. Não sei se felizmente ou infelizmente para vocês, eu sou um pastor missionário. E o pastor missionário ele gosta do aconchego, né? Do abraço, do ócio santo dos irmãos. Ele gosta de estar perto. Então, muitas vezes eu vou estar bem perto de vocês. Se você quiser abrir a sua Bíblia para acompanhar a leitura, nós vamos falar em Efésios 5. Efésios 5. Abra e segura aí. Segura aí e não feche a Bíblia até acabar a mensagem. Quem vai que eu falo com besteira, vocês já me corrijam na hora. Tá? Então fique sempre com a Bíblia aberta. Retém tudo que é bom. E questione aquilo que não está correto. Abre aí, vou continuar falando aqui, mas segure aí nesse texto. Efésios 5. Segure aí. Fiquem comigo, participem do culto, deixem as coisas lá de fora. Aqui dentro, todas as coisas que você tem preocupação, deixe aqui dentro. Quando você for embora, deixe aqui dentro, para que Deus lave o seu coração e te renove para mais uma semana de trabalho. Deixa eu só acertar aqui o celular, porque ele está desligando muito rápido. Vou aumentar o tempo do plano de fundo. Vamos lá. Pronto. Agora sim. Domingo passado, nós falamos um pouco sobre comece bem. Foi isso? Comece bem. Comece bem o ano com Jesus, termine o ano bem com Jesus. E durante esse mês nós vamos meditar em alguns textos da Bíblia que buscam a palavra de Deus para aprender lições preciosas em temas de vida com Deus e família.
Também do nosso tempo, nosso dinheiro. Vamos começar o ano de 2024 bem e vamos terminar o ano de 2024 bem. Agora ficou bom o som? Tá chicoteando aí, né? Negócio? Isso ficou bom. Também falamos semana passada em vista sua vida com Deus. E eu deixei a liçãozinha de casa. Quem lembra? Na segunda-feira. Não lembra? Não fizeram? Querido Jesus. Fala, mãe. Obrigado por estar conosco. Muito bom. É a liçãozinha para segunda-feira. Se você quisesse estender para a semana, poderia também, né? A lição para segunda-feira. A Bíblia, falamos um pouquinho também que a Bíblia carrega para nós notícias boas. Deus tem nos dado notícias boas através da Bíblia. Pois Deus deseja começar bem o ano conosco, mas também deseja terminar bem o ano conosco. Deus investe no ser humano. E Ele mostra isso ao longo de toda a Bíblia, que Ele investe no ser humano. Ele investe tanto no ser humano que Ele se perde da sua glória, se faz homem para estar conosco aqui na terra, através de Jesus Cristo. Nós falamos também da aplicação de tudo que nós aprendemos. Que todo cristão verdadeiro, ele necessita, ele precisa, ele tem uma vida espiritual profunda, vibrante, frutífera e constante. Falamos sobre isso? Também falamos um pouco da disciplina espiritual. Que a vida espiritual sem disciplina é impossível. Não tem como ter vida espiritual se você não é disciplinado. Ter o seu tempo de solitude, o tempo de comunhão e o tempo de ministério. Ter o tempo de leitura da palavra, ter o tempo com Deus, o tempo de solitude com Deus, o tempo de leitura da palavra sozinho, oração sozinho, mas também oração e tempo com Deus e com a família. Falamos também que essa comunhão, ela nos leva ao ministério. Todos nós temos um ministério. O primeiro ministério que todos nós temos, esse não falha, é o ministério do amor. Mas também nós temos ministérios diferentes. Um tem, ontem eu falei com o Marcos, ele estava no campo de bola. Ele pode usar esse tempo lá no campo de bola como ministério. Ele pode pregar o evangelho lá, ou se chegar perto de uma pessoa, conhecê-la e fazer com que ela conheça ele, ganhar ela para ele e ganhar ela para Jesus. É um ministério. Você que gosta de jogar uma bola, você que pode pescar, você pode convidar uma pessoa que você tem uma empatia com ela para ir pescar com você e fazer isso. Falamos disso. Mas também com Jesus devemos praticar oração, jejum e ouvir a voz sussurrante de Jesus em nossos ouvidos. E podemos praticar o que Jesus nos ensinou. Falamos sobre tudo isso semana passada. E essa semana nós vamos falar de como cuidar da família. Cuide de sua família. Nós temos as regras, mas muitas vezes não colocamos em prática. Eu posso dizer isso por mim. Sei o que Jesus ensinou, mas muitas coisas a gente não coloca em prática. Nós precisamos aprender a colocar em prática o que Jesus nos ensina. Vamos lá para Efésios 5, do 22 ao 33 e do Efésios 6, do 1 ao 4. É sequência, tá? O Efésios 5, 22 ao 33. Diz assim: as mulheres submissas ao seu próprio marido. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo submissas ao seu marido.
Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros de seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na demonstração do Senhor. Oremos. Obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado, Deus, por podermos nos reunir, nos ajuntar, Pai, para louvar o teu nome. E podemos, ó Deus, ouvir a tua palavra. Podemos, ó Deus, desfrutar da tua palavra. Obrigado, Deus, por vivermos num país onde somos livres para cultuar o teu nome, para falar o teu evangelho, para praticar o ministério do ID, para praticar o ministério do amor. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, pela paz que o Senhor dá em nosso coração. E obrigado, Deus, por essa palavra, que ela vem de encontro às nossas necessidades nesse momento, em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Amém, irmãos? O pecado nos afasta de Deus e todos nós sabemos disso. No relacionamento homem e mulher, mulher e homem, no Éden, isso tem um relacionamento perfeito entre os dois e entre Deus. E na queda há uma distorção desse relacionamento, pela presença do pecado, pela desobediência. Em Gênesis 2:25 diz assim: ora, um e outro homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. No 3:9-10 diz: perguntou Deus: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim porque estavas nu, tive medo e me escondi. O pecado ele dá uma conotação de percepção daquilo que nós somos, da busca que nós temos por Deus, mas também no não praticar o que Deus nos ensina. O pecado ele nos afasta de Deus. E há uma resistência desde aí da liderança do homem para com Deus e da mulher para com o homem, e também do domínio opressivo do homem sobre a mulher e sobre a família, por causa do pecado. E a mulher, ela nessa opressão do homem, ela deixa muitas vezes de ser passiva e se torna diferente à liderança do homem. E por isso ela tem uma resistência à liderança do homem e à dependência ou ao domínio opressivo do homem sobre a mulher e sobre a sua liderança. Jesus Cristo, ele vem, ele como Redentor, modela a liderança do servo para liderança de servo para o homem e liderança de submissão para a mulher. E essa submissão, ela não é uma submissão opressiva. A Bíblia nos ensina isso. Filipenses diz assim, Filipenses 2:5-8: tenha em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus,
Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Essa é a obediência que Deus quer de nós. A obediência que Jesus teve, que está registrado em Filipenses. Jesus afirmou a igualdade de homem e mulher e demonstrou o plano criador de papéis diferentes. Nós somos iguais, com papéis diferentes. Nós somos iguais, mas com funções diferentes. E Deus dá a instrução em 1 Pedro 3,7: marido, pode igualmente viver vida comum no lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte no escravo, trata-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não interrompa as vossas orações. A mulher madura espiritualmente, ela procura a vontade de Deus e pede sabedoria quando está diante de uma decisão importante. Qual a decisão importante que nós podemos ter durante a nossa trajetória de vida, ou durante a trajetória de vida da mulher nesse papel? Ela procura conhecer a vontade de Deus. E em momentos importantes, ela sempre busca em oração o resolver esses momentos. Decisões importantes talvez mexam com toda a estrutura familiar, mesmo que ela ainda esteja na casa dos pais, seja solteira. E como solteira, ela vai perguntar para Deus: com que homem devo me casar? Vocês já perceberam que a maioria dos casamentos, que um é cristão e o outro não, tem problemas sérios? Então, a mulher cristã, ela procura saber qual é a vontade de Deus, com que homem devo me casar. Nós, pais, devemos ter esse tempo de ensinamento com nossos filhos. Esse é o cuidado que o pai tem que ter. Quando ela vai cursar na faculdade, qual faculdade devo cursar? Ela pergunta para Deus. Se está dentro da casa do pai, qual a condição financeira da família para que eu curse essa faculdade? Se ela já é casada, qual a condição financeira dos dois para que curse a faculdade? Isso vai mexer com a estrutura familiar? A gente tem que colocar isso na presença de Deus. Devemos aprender a fazer isso. E a mulher que tem um coração voltado para Deus, ela toma suas decisões em oração. A mulher cristã madura sabe que submissão é harmônica com a palavra de Deus. E essa submissão não é para que seja abusada, ofendida, escravizada pelo marido e pelos filhos. Hoje a gente vê muito isso. Os filhos tratam a mãe como se ela fosse uma empregada na casa. O marido trata a mulher como se ela fosse a escrava da casa. Nós vemos muito isso. Por isso é que nós temos a lei Maria da Penha. Essa submissão ela não pode ser escravocrata. Ela tem que ser a submissão de saber que o marido tem responsabilidades sobre a casa, sobre a vida dela e dos filhos. 1 Pedro nos ensina que para não ter abusos na relação, porque é a mulher a parte mais frágil. E ele fala assim, sendo herdeiro da mesma graça de vida, devemos nos ajudar mutuamente. Lá no primeiro texto que lemos de 1 Pedro, ele fala do cuidado. Aqui ele fala, sendo herdeiros da mesma graça de vida, devemos nos ajudar mutuamente. A submissão de um relacionamento
sabendo que a responsabilidade do marido é de proteção, de provisão e de amor. E esse plano é marcado pela reciprocidade. O marido tem que amar a mulher. A mesma pergunta o marido deve fazer quando vai se casar. Essa mulher é a que Deus escolheu para eu ter um relacionamento com ela. Uma submissão sensível por parte da esposa, assim como o respeito e a apreciação da esposa, suscitam a liderança e o amor do seu marido. Eu vou contar uma historinha aqui. Quando eu também nos casamos, eu não era cristão. Aliás, não podia nem falar em padre, pastor, igreja, para mim, porque eu tinha um arrepio. Ela demorou 10 anos para que eu me convertesse. Ela ficava toda hora falando para mim: não, você tem que se converter, você tem que largar disso, você tem que largar daquilo. Não, ela não falou. Ela ficava, às vezes, horas orando, ajoelhada na cama, eu dormindo, com a mão na minha cabeça. Muitas vezes eu acordei nesse momento de oração. E aí perguntaram: o que você está fazendo? Não, nada não. Ela nunca fez com que eu me chateasse por causa da religião dela. Era o meu pensamento na época. Eu tive o cristianismo como religião. Hoje eu sei que o cristianismo é uma fonte de vida para nós. Não é uma religião. E no Novo Testamento, distinções são claramente percebidas na família, no Estado e na igreja. A Bíblia ela distingue a família, o Estado e a igreja. Infelizmente, a igreja se perdeu e juntou tudo isso. Fez um ajuntamento por causa disso que nós tivemos a reforma. E a reforma, na verdade, ela teria que ser reformada novamente. A igreja está muito unida ao Estado. Nós não somos o Estado. A nossa vida não é nesse lugar. Nós temos um tempo de vida nesse lugar. Mas a nossa vida é eterna. E ela é no paraíso. Nós ficamos brigando muitas vezes por coisas desnecessárias. E deixamos de olhar para o nosso objetivo, que é Jesus Cristo. Chegar ao objetivo, que é Jesus Cristo. E devemos aprender que a mulher, ela dá sustentação à família e o homem proteção. Agora também temos o relacionamento do homem com a mulher e com Deus. Primeiro nós vimos o relacionamento da mulher com o homem e com Deus. Agora o relacionamento do homem com a mulher e com Deus. Eu deveria ter colocado aqui até primeiro, o relacionamento de Deus com o homem e com a mulher. Mas eu coloquei com a mulher e com Deus para nós termos uma visão de que se não tivermos um relacionamento bom com Deus, não vamos ter relacionamento bom com ninguém. O homem cristão maduro entende claramente que deve amar sua mulher como Jesus ama sua igreja. O amor de Jesus pela sua igreja é sacrificial, porque ele tem que apresentar a Deus sem marca, nem ruga. Eu quero dizer, irmãos, que essa ruga aqui não é a ruga do rosto, tá? Isso aqui é a ruga do coração, a ruga da alma. A ruga do rosto até dá para dar uma ajeitadinha aí com alguns produtos, com botox, com cirurgia plástica, né? Mas a da alma, nós ajeitamos ela com Deus. E o homem deve apresentar essa mulher a Deus sem ruga, nem mácula, e nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Jesus morreu pela sua igreja e essa é a condição que Paulo coloca para nós homens. Homens estão ouvindo? E Deus está falando para nós? Apresentar a mulher como igreja, sem ruga, nem mácula, nem coisa semelhante. Em Efésios, no versículo 27, diz assim, o mesmo capítulo 10, que se fala para os maridos.
Ele quer vê-la vestida de branco, brilhando em santidade. Porque a igreja deve estar em santidade. Na nossa responsabilidade em relação ao que Jesus nos ensina é enorme para entregar a esposa a Deus, porque a esposa é a igreja do Senhor. Não é? Nós somos a igreja do Senhor, a esposa faz parte dessa igreja do Senhor. E não podemos entregar sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, uma pessoa que nós tratamos de qualquer jeito, e que deixamos amargurada, que nós falamos rispidamente, que nós não a tratamos de igual para igual, como se fosse nossa carne, ou como é nossa carne, que a Bíblia nos ensina. Paulo explica: o marido deve amar a esposa como o próprio corpo, porque na verdade os dois são a nossa carne. Não é isso? Os dois não são a nossa carne? Queria que todos os maridos e todas as esposas estivessem aqui hoje. Mas nós estamos aqui. Nossa palavra é para nós. Receba a palavra como para nós. Nós que estamos aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. A mulher dá a sustentação à família e o homem a proteção. Relacionamento do homem e mulher com os filhos e com Deus. O primeiro relacionamento de uma criança, tem com Deus é influenciado pelo relacionamento que tem com o próprio pai. É influenciado pelo relacionamento que o pai tem com Deus, pois o melhor pai terreno é aquele que tem ótima comunhão com o Pai Celeste. Assim tem ilimitada sabedoria do Senhor e seus recursos. Todo mundo tem uma dose para ensinar os filhos e criar os filhos, todos os avós. E as pessoas de fora de casa também têm uma dose de recursos para ensinar os nossos filhos. Só que quem sabe realmente do relacionamento somos nós. O relacionamento com os nossos filhos. Eu criei meus filhos de uma maneira e meus filhos criam os filhos deles da maneira deles. Porque eles é que têm um relacionamento bom ou ruim com Deus, e desse relacionamento buscam os seus recursos. O recurso do Senhor para criar os seus filhos. Não quer dizer que os nossos filhos, depois de adultos, eles vão tomar a mesma decisão que nós tomamos. Mas diz a palavra de Deus: ensina a criança no caminho que deve andar, em Provérbios 22, que ainda quando for velho, não se desviará dele. Não é isso? E o texto de Efésios 6:1 diz assim: e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai na disciplina e a demonstração do Senhor, o cuidado do Senhor. Todos devemos, e todos nós somos filhos. Não é verdade? Todos nós somos filhos, e a maioria de nós temos pais vivos. Eu não tenho meu pai vivo, mas tenho a minha mãe. E qual é o cuidado que nós temos uns com os outros? É o pai com a mãe com o pai com o filho, filho com o pai. E no nosso caso, nós somos mais maduros, o nosso cuidado com os nossos pais. Devemos ensinar os nossos filhos com palavras, mas muitas vezes nossas atitudes ensinam mais do que nossas palavras. Vocês já viram na internet uma figura de um avô andando com os braços para trás, aí o pai do lado com os braços para trás, e o filho bem pequenininho, ele vai também com os braços para trás. Vocês já viram? Então, a criança, ela olha mais as nossas atitudes do que as nossas palavras. Como que nós vamos ensinar? E muitas vezes, quando nós nos ajoelhamos para orar, e quando nós percebemos, tem um filho do lado orando também. Vocês bem pequenininho. Um pouco. O abrigo e segurança fornecido por um pai piedoso confere liberdade para que os filhos cresçam sem superproteção. Está aí outra coisa que hoje os pais falam: eu não tive nada na minha vida, eu vou dar tudo para o meu filho.
é uma coisa que não está correta. Porque a criança ela tem que ter suas dificuldades. Se você vai criar a criança para ela aprender a caminhar no mundo. E não somente dentro da casa, na proteção dos pais. O primeiro contato que ela tem com o mundo das crianças da igreja é com a igreja. O segundo contato é com a escola, fora de casa. E como que eles vão lidar com as adversidades? Vocês acham que na escolinha, na escola dominical, as crianças também não têm suas desavenças? Lá na escola, também eles não têm suas desavenças. Então eles têm que aprender a lidar com as dificuldades que o mundo vai dando. E muitas vezes a gente protege tantos filhos que eles não aprendem a lidar com essas desavenças. E aí muitas vezes escravizam os pais, escravizam a mãe primeiro e segundo o pai. Então nós temos que saber que superproteção não é ensino. Ensinar é você deixar ela caminhar. Camila, quando tinha 5, 6 anos, a gente mandava ela no banco buscar o extrato do banco. Só que ela achava que ela ia sozinha, né? Mas a gente estava ali atrás, ia atrás dela, escondidinho e tal. O banco não era muito longe de casa, a gente ia olhando para ensiná-la a caminhar sozinha. E quantas vezes eu e ele no fundo da escola e ficamos no vidro olhando o que estava acontecendo lá dentro da escola. Né? Então, os pais não têm que ter superproteção, eles têm que ter cuidado. Cuidado não é superproteção. A mulher dá sustentação à família e o homem proteção. Os filhos completam essa família, mas Deus é o Criador dessa família. Amém? O relacionamento com Deus é o que move todo esse relacionamento interpessoal do esposo com a esposa, esposa com o esposo, dos filhos, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. Por isso precisamos buscar a soberania de Deus em nossas vidas. Saber que Deus está presente em tudo que nós fazemos. Como nós falamos no domingo passado, né? A intimidade com Deus através da oração. Solitude, comunhão e mistério. Solitude, ter tempo com Deus. Comunhão, você ter comunhão com Deus. Praticar o ministério. Primeiro ministério nosso é dentro de casa. Primeiro ministério. E nós não devemos negligenciar nem o ministério, nem o sós com Deus, nem a comunhão com Deus. E Paulo nos exorta a procurar com zelo uma vida de paz. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se depender de vós, se depender de nós, se depender de mim, devo ter paz com todos. E principalmente com os de casa. Quando nós temos paz dentro de casa, nós temos um ministério de coragem, um ministério de poder. Quando nós não temos paz dentro de casa, como viver o ministério de poder? Viver uma vida de paz e alegria são uma busca de todo ser humano. Você vê isso, as pessoas que não conhecem Deus, que não querem nada com a igreja como eu lá atrás, elas também buscam essa paz, querem ter essa paz. Só que elas não conseguem, porque essa paz ela só é preenchida por Deus. Nós temos paz até na adversidade. Nós não ficamos desesperados com a adversidade, porque nós sabemos que Deus vai cuidar das coisas que é necessário. Viver uma vida de paz e alegria são uma busca de todo ser humano para viver o seu tempo aqui na terra. Portanto, vamos viver o que as Escrituras nos ensinam. E não nos cansemos de fazer o bem. Portanto, nesse tempo, separemos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé.
Só temos paz em comunidade quando temos paz em nosso lar. Só proclamamos boas novas quando cuidamos da família e da família da fé. Aí nós cuidamos da família da casa, mas também cuidamos da família da fé. Cuidamos uns dos outros. Quando está alguém doente, chama os presbíteros de hora. Quando está alguém com dificuldade, faça visitas. Por isso, o apóstolo Paulo lá atrás, ou os apóstolos lá atrás, eles instituíram a diaconia. Mas a diaconia faz parte de todo o corpo de Cristo. Ele não faz parte somente da diaconia eleita. Todos nós somos diáconos. Porque todos nós temos o ministério do amor. O ministério do amor é o ministério da diaconia. Nosso primeiro campo missionário é a família. Não se sinta derrotado se você ensinou tudo certo e seus filhos não estão na igreja de Cristo. Confia somente, crê somente que Jesus vai fazer a obra. Crê que Jesus vai fazer a obra. Não cesse seu tempo de oração. Não desfaleça seu tempo de oração. Coloque sempre seus filhos no altar do Senhor. E se eles não estiverem na igreja, jejue por eles também. Faça a oração por seus filhos não crentes, mas não se esqueça de oração por seus filhos crentes, para que eles não percam a fé. Nenhum sucesso financeiro é mais relevante do que o sucesso familiar. Eu não sei quem escreveu essa frase, mas eu já li alguns livros que ela estava sobre família. Então, nenhum sucesso financeiro é mais relevante do que o sucesso familiar. O sucesso em família é o melhor sucesso que nós temos. Amém? Vamos colocar algumas considerações também para essa semana? Nós precisamos ter tempo para o casal e para os filhos. O casal precisa ter tempo de intimidade. O casal precisa ter tempo de oração junto. Então, cuide do casal. Cuide do casamento. Cuide da sua família. Mas cuide também da sua saúde. É uma caminhadinha aí de 15 minutos, meia hora, 1 hora, não faz mal para ninguém. Cuide da sua saúde. Precisamos aprender a cuidar da saúde. Abrace a comunhão com a igreja. Esteja presente nos cultos. Você que é cristão, é batizado, você que está ouvindo em casa, essa comunhão presente na igreja, ela é acalorada. Porque nós podemos dar um abraço, podemos dar um beijo para o irmão, podemos sentir quando o irmão está com dificuldade, podemos orar pelo irmão na presença dele. Exerça o ministério que Deus colocou em suas mãos. Sinta-se acolhido por Deus. Ele está sempre de braços abertos para te acolher. Agora o desafio para segunda-feira. Temos mais um desafio para segunda-feira. Faça a mesma coisa. Olha, eu vou despertar daqui a 30 minutos. Você vai despertar. Levante cedo e fala: querido Deus, obrigado por cuidar da minha família. Vai despertar daqui a 30 minutos. Diga de novo. Se você estiver na rua, no trabalho, você não pode dizer isso em voz alta. Fale em voz silenciosa. Se você não puder deixar o relógio despertando, as pessoas escutam, coloca no vibrador e coloca no bolso. Mas diga para Deus assim, repita comigo: querido Jesus, obrigado por cuidar da minha família. Obrigado por cuidar da minha família. Está muito fraco, vamos de novo. Querido Jesus, obrigado por cuidar da minha família. Obrigado por cuidar da minha família. Melhorou, mas eu queria mais alto. Querido Jesus, Obrigado por cuidar da minha família. Vou lá, vou falar a primeira frase, vocês completam. Querido Jesus, obrigado por cuidar da minha família. Amém? Amém. Se você tem algum pedido de oração, se você tem alguma coisa que você não consegue resolver, se você está com alguma coisa no coração machucando, se você está com algum pedido de oração por
cura, pela família. Se coloque de pé, nós vamos orar por você. Queria pedir para os presbíteros que vêm aqui comigo, nós vamos orar por vocês. Por cura, se colocar. Estende suas mãos para a vida. Querido Jesus, obrigado por cuidar de nós. Obrigado por cuidar da nossa família. Obrigado, Senhor, por cuidar dessa igreja. Obrigado, Deus, Jesus, por cuidar, Deus, da nossa saúde. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da nossa saúde. Ó Deus, agora, Pai, algumas pessoas colocaram de pé com os seus pedidos, ó Deus. Por isso, ó Pai, colocando no teu altar os pedidos delas. Ó Deus, que o Senhor, ó Pai, atenda as orações, atenda os pedidos. Ó Pai, que o Senhor faça, Deus, resplandecer o seu rosto sobre a vida de cada um aqui presente, Pai. E, ó Deus, atenda as orações de cada um, Pai. Que o amor do Senhor, ó Deus, esteja presente em nossas vidas, em cada um dos presentes. E que o Senhor possa, ó Deus, e que o Senhor esteja, Pai, fazendo, ó Deus, a tua vontade em nós. E nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Minha casa será
Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Não somente agora, mas para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.